Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Nesta noite eu quero deixar aqui para a nossa meditação uma palavra maravilhosa aos nossos corações que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9, que nos diz: Após teres comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo ao Senhor, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Eu quero deixar nesta noite uma pequena reflexão da parte do Senhor para os nossos corações. E venham falar, para a amada igreja sobre a oração. É algo que Deus ele nos concedeu e muitas vezes a gente não sabe usar. Mas neste momento, nesta noite, eu quero meditar com os irmãos em alguns modelos de oração que nos conduz à vitória. Aqui nós vimos a história de Ana, que sofria por não poder ter filho. Ana precisava de uma vitória da parte do nosso Deus. E Ana ela não foi contar a sua história para o vizinho, ela não foi falar para outros irmãos. Em primeiro lugar, aqui o que eu vejo é que Ana ela foi levar a sua petição aos pés do Senhor. E neste momento, ao meditar na palavra do Senhor, entendo que verdadeiramente as nossas petições ela tem que ser levada aos pés do nosso Deus. Aqui a gente vê que Ana, ela sofria por não poder ter filho, pois o Senhor tinha cerrado a sua madre. E Penina, a outra esposa de Eucana, machucava muito Ana, maltratava, zombava. Mas Ana, com muita sabedoria e com uma oração sincera diante de Deus, ela foi aos pés do Senhor. A palavra diz que de ano em ano eles subiam à casa do Senhor para entregar o seu sacrifício e Ana ia junto. Só que Ana, ela ia triste, chorando, cabisbaixo, por conta da situação pela qual ela passava. Pela angústia que tinha na alma de Ana. Mas aqui eu quero meditar com a amada igreja nesta noite que Ana, ela entrou na presença do Senhor de uma forma e saiu de outra. A palavra do Senhor nos diz que quando Ana estava ali orando, e Elia teve Ana por embriagada, Ana se levantou com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. Está no versículo 10. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentarem para a aflição da tua serva, e de mim te lembrare, e da tua serva te não esqueceres, e lhe dere um filho varão. O darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. E Ana, demorando-se no orar, Eli observou que Ana estava ali, e pensou que Ana estava ali embriagada. Mas Ana chegou a declarar para ele, como diz no versículo 13, diz assim, no versículo 12 diz, e demorando-se no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no seu coração falava, e seus lábios se movia, porém não lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. E quando Eli indagou a Ana, Ana expôs para ele, naquele momento, a sua amargura, o que ela estava sentindo. Então, diante de Deus, essa oração de Ana, ela foi uma oração sincera. E a gente tem que entrar na presença do Senhor em oração, mas com convicção de que Deus ele nos escuta. E que a gente seja sincero em nossas orações perante o nosso Deus. E a gente vê que no decorrer deste capítulo, Ana ela obteve a sua vitória.
porque ela perseverou em oração, porque ela foi entregar a sua queixa perante ao Deus Todo-Poderoso. E nas nossas vidas não é diferente. Deus, ele nos concede meios para que a gente possa vencer as adversidades deste mundo através da oração. A oração é um caminho que nos leva à vitória. E é a palavra de Deus que nos garante isso. Aqui neste livro de 1 Samuel a gente vê Ana prostrada diante do Senhor, mostrando para ele a sua verdadeira necessidade. Mostrando para ele o que ela realmente sentia na sua alma. E a gente vê que Deus, ele concedeu a petição do coração de Ana. Mais adiante, a gente vê ainda no capítulo 2, após Ana ter recebido a vitória, depois de ter orado ao Deus vivo, a gente vê ela fazendo mais uma oração de gratidão e de exaltação ao nome do nosso Deus. O que é maravilhoso a gente aprender com a palavra de Deus e colocar em prática. Porque quando nós estamos fracos, que a gente entra na presença do Senhor em oração, a gente sai diferente. A palavra do Senhor ainda diz que Ana, depois que orou, depois que saiu ali daquele lugar, o seu semblante já não era mais triste. E ela conseguiu se alimentar, parou de chorar e a vitória chegou para a glória de Deus. E a gente vê aqui no capítulo 2 ainda, novamente mais uma oração de gratidão. Será que nós temos entrado na presença do Senhor com sinceridade? Mostrando para Ele a nossa verdadeira necessidade em tempos tão difíceis? Será que nós estamos também, como Ana fez, agradecendo a Deus pela vitória alcançada? Porque aqui diz no capítulo 2, no versículo 1, então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Aí é maravilhoso a gente ver o quanto esta mulher, ela engrandece o nome do Senhor, que diz no 2, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Então, esse Deus é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. Vamos buscar mais, descer mais na presença do Senhor. Mostrar para Ele as nossas necessidades, como Ana assim ela fez. Ana passando por dificuldade, por angústia, por momentos difíceis. Ela não foi se queixar com ninguém. Ela foi à presença do Deus Todo-Poderoso. E aqui a gente vê que ela engrandece o nome do Senhor após a vitória, cumpre com o seu voto que fez, porque Deus usou de misericórdia na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mais adiante, ainda quero meditar ainda um pouco com a amada igreja, no livro de Mateus. E aí a gente vai ver a oração para vencer a tentação. E esta oração, e este ensinamento, aliás, veio da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 26, versículo 41. Para ainda nós meditarmos nesta noite na palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor, eu costumo dizer, que ela é alimento para a nossa alma. E aqui em Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, a gente vê Jesus ensinando, aos seus discípulos. Quando Jesus vai ali ao Getsemane, a gente vê que no versículo 41, após Jesus ele ter ido orar, que ele é um exemplo de oração, ele disse para os seus discípulos, no versículo 40, e voltando para os discípulos, achou dormindo, e disse-lhe a Pedro, então nem uma hora podeis vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então aqui a gente vê Jesus advertindo seus discípulos, ensinando seus discípulos acerca da oração. E a gente vê ele dizendo aqui para que os discípulos viessem vigiar e orar, para que eles não viessem entrar ou cair em tentação.
Então, quer ficar livre do pecado da tentação? Vá aos pés do Senhor em oração, porque Ele ouve as nossas orações, as nossas súplicas. E a gente vê que os discípulos aqui estavam um pouco desapercebidos, mas Jesus advertiu a eles para que eles viessem orar e vigiar, para que eles não viessem cair em tentação. Ficar livre da tentação através da oração, nos rendendo, nos prostrando diante do Senhor, demonstrando para Ele as nossas necessidades mais uma vez. Também para que a gente possa receber a vitória esperada e desejada. Vamos ver também no livro de Lucas, mais uma vez o ensinamento do nosso mestre, do nosso Jesus amado. No livro de Lucas, capítulo 18, no versículo 1. Aqui nos fala a palavra de Deus da parábola do juiz iníquo. E o versículo 1 que me chama bastante atenção, Jesus ali deixando mais uma vez os ensinamentos dele para os seus discípulos, ele diz: E disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Daí, quando a gente vai lendo do versículo 1 até o 8, a gente vê que vem falar do juiz iníquo e de uma viúva que precisava de uma vitória. E a palavra do Senhor diz que esse juiz iníquo, ele não respeitava homem algum, ele não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Mas aquela mulher, todos os dias, ela estava ali pedindo para que ele julgasse a sua causa. Então, nas nossas vidas, não pode ser diferente. Assim como esta mulher, Jesus ensinando esta parábola, ela estava ali, naquele juiz, na porta daquele juiz, batendo, para que ele julgasse a causa dela, como diz. Havia também naquela cidade, está no versículo 3, na mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra os meus adversários. E ele, por algum tempo, ele não quis atender, mas depois ele considerou consigo mesmo, diz a palavra, e foi e julgou a causa daquela viúva. Assim também é o Senhor nas nossas vidas. Quando a gente pede, como Jesus aqui disse, sem desistir, a vitória, ela chega. Jesus, ele disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Igreja, não vamos parar de orar, não. Não vamos esmorecer, não, no meio da dificuldade, no meio da tentação, no meio das adversidades, passando por dificuldade, passando por angústia, não. Porque existe um Senhor que ele escuta a voz dos seus servos. E ele age no tempo certo, na hora certa, para dar vitória àquele que busca. Então, é o que eu deixo para a nossa meditação, para a meditação da igreja, esses exemplos de oração. Porque se a gente for falar, é extenso demais o assunto, mas é maravilhoso porque alimenta a nossa alma. Os servos de Deus, tanto do passado, do Antigo Testamento, como no Novo Testamento, a gente vê eles vencendo através da oração. Então, que a gente possa também vencer as nossas dificuldades através da oração. Receber as nossas vitórias através da oração. Porque a oração é um instrumento que Deus, ele concede, é uma dádiva a cada servo seu, a cada servo dele, a cada cristão que crê no Senhor Jesus e já confessou ele como Senhor e Salvador. Então vamos buscar mais, vamos nos aproximar mais de Deus através da oração. Vamos lutar para que a gente esteja forte através da oração perante o nosso Deus. Porque eu creio que ele escuta o nosso clamor. É por isso que a gente está de pé. E assim eu agradeço a Deus pela oportunidade que Deus continue abençoando a sua igreja. E não esqueça, vamos orar. Vamos continuar clamando para que Deus, ele venha determinar a nossa vitória. Porque a nossa vitória só vem dele. Eu agradeço pela rica e grandiosa oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua igreja.